queria que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Amém. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Queria ler o versículo 4 somente e nós meditarmos um pouco sobre aquilo que o pastor Jair tem proposto, que é a leitura e a reflexão de um livro com o título Kryptonita. Está exposto aí para todos verem. Esse livro é um livro de cerca de 120 páginas, mais ou menos. É um livro de um autor americano com o nome John Bevere. Eu não conheço a vida dele, mas sei que é um autor bastante destacado nos Estados Unidos e tem escrito vários livros, né? Ele escreveu um dos livros muito famoso dele, é o livro Iscas de Satanás, um livro bastante famoso, com conteúdo bastante especial para nós cristãos. Mas ele escreveu esse livro, que tem o título Kryptonita, em que ele faz essa metáfora, né, associativa, né, no sentido de que ele compara a nossa vida enquanto crentes em Cristo Jesus ao Superman. E aí ele trata a questão da kryptonita, que nós vamos falar um pouco, que é aquilo que pode destruir e roubar a força do Superman e que pode roubar também a nossa força. E nós vamos falar um pouco hoje sobre como vencer essa kryptonita. Para isso, tematicamente, utilizaremos esse versículo apenas como introdutório, que diz assim em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo. Amém. Senhor, ministra mais um pouco da Tua palavra ao nosso coração, que nesse momento, Deus, nós possamos nos acalmar mais ainda e possamos focar a nossa mente, o nosso coração, a ouvir um pouco da palavra do Senhor, a ouvir um pouco sobre o Senhor nas nossas vidas e, em especial, a aprendermos e a lidarmos com este pecado, da qual nominaremos hoje como kryptonita. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, é o que oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. O livro tem como subtítulo, porque o título principal é o título Kryptonita, mas ele tem como subtítulo Como destruir o que rouba a sua força. Então essa é a ideia do livro. E como disse, o livro faz essa associação metafórica entre o Superman e a kryptonita. Eu acho que a maioria aqui, eu acho que talvez os mais novos nem tanto, mas todos nós conhecemos a história do Superman. Amém? Quando digo Superman, estou falando do Super-Homem. Sabe aquele... Ele é azul? Sim, não? O Felipe, quando era pequeno, bem pequeno, que agora ele está grande, né? Eu e a Maria dávamos a ele, porque ele assistia muito a Liga da Justiça. Lembra da Liga da Justiça? E a gente comprou uma vez um Superman, um Super-Homem, assim, um brinquedo bastante bacana, nós demos a ele. E até esses dias atrás nós estávamos conversando, não porque ele brinca, viu? Porque ele nem quer saber mais disso agora. Mas ele estava falando que ele guarda isso, que ele tem isso até hoje guardado, essa figura do Superman. O Superman, ele é uma figura inusitada para o americano. Isso porque por volta de 1938, nos Estados Unidos, através de pequenas revistas em quadrinhos, se criaram a figura do Superman, do Super-Homem. E na verdade, mais do que um desenho animado, mais do que um pequeno gibi, o Superman era naquele momento a demonstração da força americana. Nesse sentido, o Superman então era a demonstração dos Estados Unidos como uma potência mundial.
Vale destacar que em 1938, nós ainda no mundo estávamos vivendo os resquícios da Segunda Guerra Mundial, onde os países de forma global tentavam se identificar nacionalmente como grandes potências. E nesse sentido, os Estados Unidos cria então a figura do chamado super-homem, ou do Superman. Interessante que no mesmo momento a China tem um garoto chamado Lucas. E esse garoto, ele é americano que viveu na China. E Estados Unidos e China brigavam pela nacionalidade desse menino, chamado Lucas. E os Estados Unidos, querendo demonstrar-se uma potência, ela impõe sobre a China a nacionalidade da criança. E paralelo a isso, a China também se impõe, querendo para si a nacionalidade do Lucas. E é muito interessante que a China ganhou a nacionalidade. Pensa, a China, que não era nesse momento o país potência, e sim os Estados Unidos. Sabe o que os chineses fizeram? Na cidade onde o Lucas nasceu, criou uma estátua na entrada da cidade, gigante, do menino Lucas. E o que é que o menino Lucas tinha na mão? O Superman, demonstrando aos Estados Unidos que nós vencemos. O menino Lucas, após ter ganhado a nacionalidade chinesa, segurava o Superman nas suas mãos. Mas o que era o Superman? Era um símbolo de força. Eu destaquei, ou pelo menos pesquisei, alguns dos poderes do Superman. Ele era um homem de super força, muita velocidade. Ele tinha uma visão de raio-x que ultrapassavam as paredes, uma visão telescópia que ia diante daquilo que estava aos olhos de todos. Uma visão, ele voava, ele tinha um super sopro que por vezes era um sopro congelante. Ele tinha a resistência à radiação, a venenos. Ele tem uma super audição e também uma invulnerabilidade, com exceção da criptonita. Ao mesmo tempo que ele tem grandes poderes, uma pequena pedra colorida, feita de mineral, pode roubar a força do Superman. A única possível situação de enfraquecer um homem tão potente chama-se criptonita. Aplicando-se às nossas vidas, nós hoje, como cristãos, homens que segundo a palavra de Deus também somos fortes, mas que também podemos ter as nossas forças roubadas por uma pequena pedra, mas que não se chama criptonita, e sim pecado. O pecado é a criptonita contemporânea. O pecado é a criptonita que assola as grandes famílias da nossa sociedade. O pecado é a criptonita que rouba os sonhos de muitas pessoas. O pecado é o causador de muitas insônias, de muitas angústias e de muitas frustrações nas nossas vidas. Portanto, a mensagem de hoje é nesse direcionamento: como vencer o pecado, ou como vencer a criptonita. Eu não sei se vocês percebem, mas há uma forte comparação do Superman a nós. O Superman, o livro faz isso. O Superman não é deste mundo. Nós também não somos desse mundo. O Superman luta para libertar os oprimidos. Nós também lutamos para libertar as pessoas que estão perdidas. O Superman recebe forças de outro mundo. Nós também recebemos a nossa força de um outro mundo. O Superman cai diante da criptonita e nós caímos diante do pecado. Portanto, o segredo da nossa fé é aprender a vencer o pecado. Passo então a discorrer 3 formas de se vencer a criptonita, ou de se vencer o pecado. E já adianto, não tem nada novo, não tem nada que você nunca ouviu. Talvez você possa pensar: será o que o pastor vai dizer?
eu já quero te adiantar aquilo que Paulo dizia, por exemplo, aos Filipenses: não me canso de vos dizer as mesmas palavras. E hoje à noite gostaria de fazer um sermão repetitivo, um sermão chovendo no molhado. Como vencer a criptonita? Em primeiro lugar, permitindo nascer em nós uma nova natureza. Amém? Vou repetir: permitindo nascer em nós uma nova natureza. A Bíblia diz que nós, quando estamos em Cristo, nós recebemos uma nova natureza. A Bíblia diz isso, por exemplo, em Gálatas 6,15, depois você pode ler em casa. Mas o fato que eu queria destacar hoje à noite é que essa nova natureza, ela é uma nova natureza que precisa ser criada por Deus em nós. Eu vou explicar isso para você. Por exemplo, o nosso Deus é um Deus de fazer surgir. O nosso Deus é um Deus de fazer ou de tornar à tona. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que Deus faz o mundo a partir do nada, não é assim? O texto diz assim: olha, a terra estava vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a terra, e de repente, o texto diz assim: e criou, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Esse é o ato de Deus criar, é o ato de Deus tornar à tona, ou seja, o ato de Deus fazer surgir. E sabe, irmãos, e agora que eu faço uma reflexão um pouco filosófica, é que essa ideia de fazer surgir é um grande problema, sabia? Porque, por exemplo, na filosofia, nada se cria do nada. Perceba que Deus é o contrário, porque em Deus tudo se cria a partir do nada. Por quê? Porque Deus é antes do nada. O nada é subproduto da vontade de Deus. Porque ainda que o nada existe, ele pode existir, mas como vontade de Deus. Por isso que em Gênesis 1:3 você não tem nada. E a Bíblia diz que Deus diz e tudo surge. Haja luz e houve luz, haja terra e houve terra. E Deus vai fazendo a partir do seu próprio falar. O mesmo verbo que aparece em hebraico lá em Gênesis, aparece também em João 1:12. Sabe quando Jesus diz assim, ó: portanto, aos que creram e receberam, Deus deu-lhes o poder, agora olha o verbo, de se tornarem, fazer à tona, ou tornar à tona, ou fazer surgir. Deus diz assim: aos que creram e receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. É o mesmo verbo. Deus faz em mim e em você um tornar, um vir a ser aquilo que nós não éramos, aquilo que nós não tínhamos. É nesse sentido que quando Nicodemos, por exemplo, procura Jesus, e Jesus estava fazendo muitos milagres na terra, e diz a Bíblia que Nicodemos era um homem assim que conhecia muito da palavra de Deus, conhecia muito da cultura hebraica, e diz a Bíblia que Nicodemos era um mestre, e ele foi procurar Jesus, que também era um mestre, à noite. E ele chega até Jesus e diz: olha, o que é que eu preciso fazer para que eu nasça de novo, para que eu tenha essa salvação, né, e tudo isso. E Jesus diz a ele o quê? Se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que Jesus estava dizendo a Nicodemos é que era necessário que Nicodemos passasse por um processo interno em que ele tornasse a ser aquilo que ele não era. Sabe o que é isso? É a nova natureza. É aquilo que Paulo disse, por exemplo, aos Coríntios, em 2 Coríntios 5,17, quando ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, olha só, ele tornou-se a ser aquilo que ele não era. Ele diz: nova criatura és, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Pastor, como é que eu consigo ter uma nova natureza? Permitindo que a sua velha natureza morra.
Você precisa fazer um velório, um sepultamento. Você precisa fazer um enterro da sua antiga natureza. Aquele Osmir que nasceu fruto do pecado, ainda que seja pecador, ele precisa morrer em Cristo Jesus. É isso que Paulo disse, por exemplo, em Romanos capítulo 6. Quando Paulo diz, olha, o que eu faço? Eu continuo pecando porque a graça aumente e tal. Paulo diz aos romanos assim, você precisa destruir a plataforma do pecado para que nasça em você uma nova natureza. É isso que Paulo diz em Romanos 6,6, quando ele diz, sabemos isso, que o nosso velho homem foi crucificado. Olha a morte da antiga natureza. E ela não morre sozinha. Não adianta você dizer, eu não vou mais fumar maconha. Não adianta você dizer, eu não vou mais cheirar cocaína. Não é isso que é a nova natureza. A nova natureza é o momento em que você nasce, a partir do momento em que você permite que essa antiga natureza sua seja posta na cruz. O que esse texto está dizendo de Romanos 6,6 não é uma auto-vontade, não é um auto-interesse em você ser melhor, não é isso. O que a Bíblia está dizendo é que você precisa lançar essa antiga natureza na cruz do Calvário. Versículo 6, o nosso velho homem seja crucificado. Olha o objetivo disso, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. O que o texto está dizendo é que eu lanço o velho homem na cruz do Calvário e permito que esse velho homem seja crucificado com Cristo, e sendo crucificado então com Cristo, torno a ser uma nova pessoa, uma nova natureza. E isso se chama salvação. Isso se chama novo homem. Isso se chama nova natureza. É um processo profundo de uma morte interior. Você pode tentar ser melhor, você pode tentar fazer coisas boas, mas se a sua antiga natureza não morrer, você jamais receberá essa nova natureza que nós estamos falando aqui nesta noite. É aquele processo que vocês estão cansados de ouvir, da chamada metamorfose, que acontece quando a lagarta tenta tornar-se uma borboleta. Lembra? Metamorfose é mudança de forma. Sabe aquela historinha? E não é uma historinha porque é uma realidade. A lagarta, de repente, resolve mudar a sua natureza. O que ela faz? Ela produz um casulo de cera num local isolado, um casulo que sim, quase não entra e não sai nada. Utiliza as próprias enzimas, que dizem os biólogos que é essa mesma enzima que nós possuímos no estômago para processar a alimentação que nós ingerimos. Diz que essa enzima é a mesma enzima, é a mesma química que a lagarta possui internamente para entrar no processo de metamorfose, de transformação do seu corpo. E essa química ela começa a corroer o seu próprio corpo. E não é uma produção externa, é de dentro para fora. E ela passa por vários dias em que o seu corpo vai ganhando uma nova forma. Por isso se chama metamorfose. E ela vai passando por esse processo, e diz os biólogos que é um processo dolorido, um processo difícil. E ela vai passando por aquilo, passando, até que nasça nela um novo corpo, uma nova natureza. E ela se transforma então numa bonita e linda borboleta. E ela vai então estourando aquele casulo de cera, e ao ponto que ela chega, que é capaz de sair voando como uma linda borboleta, como nós bem conhecemos. E esse processo todo chama-se metamorfose. É um pouco disso que provavelmente Paulo está nos ensinando aqui.
É necessário que esse corpo, Paulo diz, seja desfeito. É necessário que você morra com a sua antiga natureza e você receba uma nova natureza em Cristo Jesus. Amém? Amém. Para vencer essa criptonita, em primeiro lugar, precisa nascer em você uma nova natureza. Segundo lugar, você precisa não somente permitir que nasça uma nova natureza, você precisa também permitir-se andar no Espírito. De novo cito Gálatas. Podemos dar uma olhadinha em Gálatas 5,16, por favor? Diz assim Gálatas 5,16: digo, porém, isto: andai no Espírito. Perceba que o texto não está dizendo recebai-vos o Espírito. Não é isso. O texto não está dizendo enchei-vos do Espírito, ainda que Paulo vá tratar isso depois, em Efésios 5,18. O texto está dizendo ande no Espírito. Não é receba o Espírito, porque a Bíblia diz, por exemplo, em Efésios 1,13, aquele que tendes ouvido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, você ouve, você recebe o Espírito. Paulo disse assim em Romanos 8, se alguém não tem o Espírito, esse tal não é de Cristo. Então nós não podemos dizer, olha, o Espírito não está em mim, então você não é de Jesus. E Paulo disse, você ouve, você crê, é isso que Paulo está dizendo. Mas aqui nesse texto não é isso. Paulo está dizendo, ande no Espírito. Por quê? Porque Paulo está pressupondo que você já recebeu o Espírito. O que Paulo está tentando tratar aqui é um andar no Espírito. Se você quer vencer o pecado, você precisa andar no Espírito. E o que é andar no Espírito? Andar no Espírito significa ceder o controle da sua vida ao Espírito Santo. Por vezes nós somos tentados a lembrar do Espírito quando nós estamos só na igreja, ou quando estamos fazendo uma oração, ou quando estamos vendo um irmão. Na maioria das nossas ações, nós decidimos tudo sozinho. E nós andamos no Espírito quando nós tentamos não apagar a direção do Espírito nas nossas vidas. É aquilo que Paulo disse, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5,19, quando ele diz, não extingueis o Espírito. Entende? Paulo está dizendo, não extingua a vontade de Deus na sua vida. É isso que Paulo está dizendo. E ao invés disso, Paulo disse em Efésios 5,18 até 21, ele diz, ao invés disso, ele diz, não vos embriagueis com vinho, onde há devassidão, mas ele diz, mas enchei-vos do Espírito. E aí no versículo seguinte de Efésios 5,18, no versículo 19, ele diz, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Olha só, cantando, salmodiando no vosso coração. E no versículo 20, dando sempre, ou seja, continuamente, graças por tudo o que nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém e amém. Isso é permitir-se andar no Espírito. Talvez você tenha recebido o Espírito. Talvez você tenha tido uma experiência com o Espírito Santo. Mas não é disso que nós estamos falando nesta noite. Nós estamos falando que se você deseja vencer o pecado, você precisa permitir-se andar no Espírito. É no dia a dia. É a todo momento. Terceiro, primeiro eu preciso permitir-me que nasça uma nova natureza. Segundo, eu preciso permitir-me andar no Espírito. E perceba que as ações que nós estamos tratando aqui não são ações externas. Não são coisas que você precisa pedir a Deus. Não são coisas que você precisa buscar. Nós estamos falando de permitir-se. Ou seja, você sujeitar-se a uma vontade.
Terceiro lugar, permitir-se que a palavra de Deus seja o seu guia diário. Vou ler de novo. Permitir-se que a palavra de Deus seja o seu guia diário. Preste atenção. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos diz, ou melhor, a Bíblia Sagrada diz que Deus nos deu a sua palavra para nos equipar para toda boa obra. Estou lendo palavras do autor. 2 Timóteo 3, 16 e 17, não precisa abrir. Ela, ou seja, a palavra de Deus, ela nos ensina a viver e a acreditar, e ainda mais, ela nos revela quando escolhemos caminhos errados, e ela ajuda-nos a voltar o caminho certo e a permanecer nos caminhos do Senhor. Amém? É isso que a palavra de Deus faz nas nossas vidas. E vamos ser sinceros, irmãos, conosco. A Bíblia, por vezes, para nós é apenas um livro qualquer que a gente leva debaixo do braço para a igreja. Mas o que eu quero dizer é que a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar as nossas vidas. É isso que Hebreus 4:12 diz. 4:12, pois a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus não é a minha palavra. Entendeu ou não? A palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela termina dizendo, e ela é apta para discernir os nossos pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus tem um poder transformador nas nossas vidas. Essa palavra de Deus tem um poder de ajudá-lo nas suas decisões. Essa palavra tem um poder de guiar os seus caminhos. Por isso que ela diz no Salmo 119:5, 105, que é um texto tão conhecido, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não sou eu que guio a sua vida, não sou eu que vou te ajudar, e nem o pastor Jair, nas suas grandes decisões da vida. Pode ser esta palavra. Aquele texto que o irmão Hércio leu no começo de Romanos 10:17, a palavra vem pelo ouvir. É isso, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É aquilo que o Salmo 101, que eu já disse 1 milhão de vezes para vocês aqui. Salmo 101. Tem alguém que sabe, não? Salmo 101? De cabeça? A gente precisa fazer, pastor, uns joguinhos, brincar, tipo, vamos memorizar um salmo essa semana. É tão bom memorizar salmos, sabia, irmãos? Os jovens, por exemplo, puxa, como é bom. Por quê? Porque isso entra no seu coração, na sua vida. E não é a todo momento que você tem uma Bíblia em mãos, e não é a todo momento que você tem um sermão preparado, escrito. Às vezes você não tem nada disso em mãos. E a memorização, por exemplo, de um salmo pode te dar grandes escapes em determinados momentos da vida. Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Dá até uma música. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na casa dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e de noite. Será como a árvore plantada junto à ribeira. Entendeu? Dá para fazer até uma música. Mas ela diz assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E olha só, será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Tudo o que faz prospera. Tudo o que faz prospera. A palavra de Deus. Tudo o que faz prospera. Ele diz assim, os ímpios são aqueles que não creem em Deus. Ele diz, os ímpios não são assim. Ele diz, são como a moinha que o vento espalha, sabe? E logo vai embora. Ele diz, mas os justos não, esses permanecem até o fim. Você precisa colocar essa palavra de Deus na sua vida. Eu vou ser sincero com os irmãos, eu tenho lido pouco essa palavra do que eu precisaria ler.
Eu li muito pouco. Tem gente aqui, o pastor meu já leu a Bíblia várias vezes inteira. Eu não sou muito dessa de ficar, sabe, ler inteiro. Eu não sou dessa pegada, não. Tem gente que é assim, ele vou ler a Bíblia em 3 meses, né? E vai ler. Mas a gente precisa ter uma relação melhor, mais próxima com essa palavra de Deus. A Bíblia diz assim em Mateus 24:35: os céus e a terra passarão, mas as minhas jamais passarão. João 15:3: vocês estão limpos, ou melhor, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus tem esse poder de limpar as nossas vidas. E o último texto, o penúltimo texto que eu leio, diz assim, 2 Timóteo 2,15: procure apresentar-te a Deus aprovado. Não é como pastor, não, é como obreiro, porque todos nós somos obreiros. Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, como irmão, como irmã, como ministro de música, como pastor, como alguém que cuida como alguém que cuida dos casais, como alguém que cuida dos jovens, como alguém que cuida das crianças, como alguém que só vem na igreja. Ele diz: procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. E o último texto, Provérbios 35, diz assim: toda a palavra de Deus é pura, é escudo para os que confiam nele. Amém? Uma pergunta para nós caminharmos para o final: será que não tem faltado palavra de Deus na sua vida? Eu não estou falando agora estou falando, será que não tem faltado palavra de Deus nas nossas vidas? Será que não tem faltado uma aproximação de uma relação com esta palavra nas nossas vidas? Segunda pergunta: será que não tem faltado em nós um andar no Espírito? Mais do que dizer, mais do que orar, mais do que tudo isso que a gente faz na igreja, será que não nos tem faltado um andar no Espírito? E última pergunta: você já nasceu de novo? Já nasceu em você uma nova natureza? Com isso, gostaria de convidá-lo a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, e a nós temos um tempo de oração agora.